Tudo bem, gente? Boa noite. Estamos aqui iniciando mais uma aula na nossa EBD. Estou muito feliz que você está aqui. Eu estou muito feliz também de estar aqui para poder dar aula para vocês, para poder falar um pouquinho sobre o amor de Cristo através do tema da aula hoje, que é dízimos e oferta. Mas eu quero recapitular um pouquinho das últimas aulas. A aula com o professor Aleph, o professor Renildo, batismo e Santa Ceia. São os únicos dois sacramentos que Jesus deixou para a gente. São as duas únicas coisas que Jesus fez e deu como exemplo para que a gente pudesse fazer. Muitas outras denominações, elas utilizam de outros sacramentos, falando que são bíblicos e tudo, mas se a gente estuda a Bíblia, se a gente lê e busca a palavra, a gente vai entender verdadeiramente que não acontece assim, que verdadeiramente só existem dois sacramentos. O primeiro é o batismo, o segundo é a Santa Ceia. Então, essa rápida recapitulação para a gente poder entrar no assunto de dízimos e ofertas. Então, gente, agora a gente passa para a transição para que a gente possa entrar na nossa aula falando sobre dízimos primeiro. Dízimo, principalmente o dízimo, né? É uma dúvida muito recorrente, principalmente entre os cristãos mais jovens, entre as pessoas que ainda estão chegando, e muitas vezes parece que é uma cobrança dos pastores, uma cobrança da liderança da igreja, uma cobrança, parece que você tem que pagar para ir na igreja. Mas hoje a gente vai desmistificar tudo isso, a gente vai poder entender e aprender o que é dízimo e oferta, o que representa e o que é para Deus, quem é que recebe, quem é que pode gastar, quem é que está autorizado a administrar. Todas essas coisas a gente vai tratar aqui nessa noite, então fica ligado aí. O primeiro texto que eu queria usar para que a gente pudesse adentrar nessa aula é o texto de Gênesis, no capítulo 14, no verso 20. É a primeira vez que a palavra dízimo é citada na Bíblia. Isso é muito interessante, porque se a gente for na tradução grega da Bíblia, que é a que a gente usa, segundo a Septuaginta, que foi a tradução que a Igreja Católica deixou para a gente, né, que os católicos traduziram, e aí depois que vieram as outras traduções em outras línguas, mas a original é no grego. Então, a palavra aqui no livro de Gênesis, no capítulo 14, no verso 20, está falando assim: e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de vocês nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Essa palavra aqui no capítulo 14 de Gênesis, no verso 20, essa palavra dízimo, ela é decate. Se você procurar aí no Google, dê um Google rápido, você vai ver que no grego hoje ela escreve dekatonome. Então, você vai ver que decate, antes no grego koine era só decate. Hoje no grego é dekatonome. Então, se você pegar essa palavra e você ver a tradução e significado dela no português, você vai ver que significa 1/10, ou a 10ª parte, ou 10%. Então, se você quer ir mais a fundo e estudar, e a gente não usa muito, não é muito usual para os estudiosos bíblicos da nossa época, da nossa geração e nem das gerações passadas, utilizar o hebraico. Mas se você tem parente judeu, tem pessoas que são judias na sua, sei lá, na sua área de convívio, a palavra no original hebraico é maasé ou malazé. Então, o mesmo significado, 10%, tanto no hebraico quanto no grego. Então, quanto a isso, não existem divergências. Eu queria passar um tempo mais aqui na Bíblia com você, indo lá no capítulo 41 de Jó, no versículo 11, que fala: quem primeiro deu algo a mim para que eu tenha de lhe retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Então, aqui Jó está falando, aqui é Deus falando com Jó, né, sobre o que ele pode ou não possuir na terra. Depois eu explico direito por que eu estou usando essa passagem aqui de Jó. E agora eu queria ir lá num texto, no capítulo 7 de Hebreus. Capítulo 7 de Hebreus, no verso 1 até o verso 10, eu queria ler com você.
Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei de Justiça, depois também Rei de Salém, ou seja, Rei de Paz, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias nem fim de existência, mas foi feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. No verso 4 fala: vejam como era grande este a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebiam o sacerdócio têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, de todo o povo, ou seja, dos irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entre os filhos de Levi, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi encontrado deste. Então, o que está dizendo aqui no versículo 8, praticamente é que era o próprio Cristo ali, que Abrão ainda entregou o dízimo de tudo. Então, trazendo para esse entendimento, a primeira coisa que eu quero dizer como significado é: dízimo é 10% de toda sua renda. E agora eu quero perguntar para você: quem precisa devolver o dízimo? Vamos lá. Como foi que Abraão, antes, não sei se você sabe, mas antes da história aqui no Gênesis, por isso que eu falei no início que essa era a primeira passagem sobre dízimos na Bíblia. Até Abraão, ninguém ainda tinha feito a devolução de dízimo aqui na palavra. A primeira pessoa a devolver o dízimo, você pode anotar aí, foi Abraão, que ainda se chamava Abrão. Eu estou falando isso por quê? Porque, e aí eu vou no capítulo 7 de Hebreus para fundamentar aquilo que eu vou te falar agora. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sem genealogia, como fala aqui no capítulo 7 de Hebreus, sem mãe, sem pai, ou seja, esse Melquisedeque, ele aí é semelhante a Cristo. O texto termina dizendo que ele é alguém semelhante a Cristo. E Abraão entregou o dízimo para ele, e isso quer dizer uma coisa para a gente. Deus quer deixar algo muito claro para a gente aqui. Se a gente pergunta quem é que precisa devolver, hoje, o dízimo, a gente vai chegar na resposta usando o texto base de Hebreus no capítulo 7, do versículo 1 até o 10, e o texto de Gênesis no capítulo 14 até o verso 20, a gente vai chegar à conclusão de que quem precisa devolver o dízimo são aqueles que encontraram com Cristo. Eu não sei você, mas eu, quando tive esse encontro com Jesus, quando eu tive meu encontro com Jesus, ou se você já teve esse encontro com Jesus, provavelmente o sentimento que veio no seu coração quando você se encontrou com Cristo, quando Deus abriu os teus olhos, quando o Espírito Santo foi lá dentro de você e ressuscitou o teu espírito voltou a viver. As outras coisas no seu derredor, pode ser que isso seja momentâneo, porque você não alimentou com constância o teu espírito. Mas a vontade que você tinha quando você entregou a sua vida para Jesus era de viver para Ele, era de entregar tudo para Ele. E foi isso que Abraão sentiu. Esse Melquisedeque, na capítulo 14 de Gênesis, é o próprio Cristo. Sabe, muitas passagens e há muita polêmica em relação a isso, mas o autor de Hebreus aqui, que também tem dúvidas sobre quem seja o autor, mas provavelmente foi Paulo que escreveu essas palavras. São muito palavras parecidas com as de Paulo que existem nesse texto, nessa carta. E
Paulo falando sobre essa passagem e afirmando que Melquisedeque é um tipo de Cristo, é a semelhança de Cristo, ou seja, ele não tem pai e não tem mãe. Então, o próprio Cristo, quando estava no início do mundo, lá com Deus, com o Espírito Santo, construindo todas as coisas, não tem esse que se encontre com o Deus Todo-Poderoso, que se encontre com Cristo e não sinta vontade de entregar tudo que tem, tudo que é, tudo que faz nas mãos dele. Por isso que quando a gente se depara com esse texto, lá em Gênesis, no capítulo 14, e aí a gente faz um comparativo com o texto do capítulo 7 de Hebreus, o nosso entendimento se abre para que a gente possa saber quem é esse Melquisedeque. E Paulo o escritor de Hebreus aqui afirma categoricamente que esse é superior a Abraão, é superior aos homens. Então significa que o próprio Cristo apareceu lá para Abraão, e quando ele aparece, ele sente esse desejo no coração dele de entregar o dízimo. Então, depois, com a lei mosaica, o dízimo ele é instituído como lei para os judeus, como lei para todos nós. Porém, o que eu quero te falar, e estou arrodeando para poder chegar objetivamente naquilo que eu quero tratar, é que quando a gente devolve o dízimo, a gente não devolve porque está escrito que a gente tem que devolver, a gente não devolve porque é uma obrigação ou qualquer outra coisa, a gente devolve porque a gente sente aquilo que Abraão sentiu a se encontrar com Melquisedeque. Claro que não é por sentimento também, mas o que eu estou falando é do sentir a presença, de saber quem Cristo é, e sabendo que quem Cristo é, a gente não vai ter coragem dentro de nós de não entregar qualquer tipo de outra coisa. E agora, eu queria fazer uma desfundamentação pregada por alguns especialistas bíblicos de alguma forma, vamos dizer, torta. Eles falam que o texto lá de Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 até o 22, ele anula o pagamento dos dízimos e oferta. E aí eu queria abrir nesse texto agora, eu queria que você abrisse junto comigo. É o capítulo 5 de Mateus, no verso 17. E lá fala assim: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir, porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observa e ensina, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. E agora, ele vem para a lei mosaica de fato, lá no Êxodo do capítulo 20. Depois você abre no Êxodo do capítulo 20 e você lê os 10 mandamentos lá. Mas Jesus começa falando: vocês ouviram que foi dito aos antigos, não matarás, e ainda quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem o chamar de tolo será sujeito ao inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta no altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, até aí, eu queria ler só até aqui o versículo 22, acabei lendo o 23 também, mas por que eu estou falando desse verso? Porque aqui Jesus está sendo categórico. Ele está falando dos 10 mandamentos. Os judeus, eles ainda têm, além dos 10 mandamentos, mais 603 leis, totalizando no Velho Testamento, aqui no Pentateuco, na Torá, 613 leis que eles têm que cumprir, que eles têm que fazer. São coisas que eles têm que fazer. E eles tinham que fazer até Jesus vir, né?
Então, não estou dizendo que a gente não precisa mais fazer. O que Jesus está querendo dizer é que aqui o nível ele foi aumentado. Então, quando Jesus fala, não matarás, ele fala, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irá contra o seu irmão. Então, antigamente na lei mosaica era, não matarás. Agora, com Jesus, é, aquele que só se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Isso significa que Jesus amplificou, maximizou, ele colocou na lei uma lupa onde tornou mais complexo de ser atingido. Por que Jesus então faria isso? Vou te falar por quê. Porque se você for pesquisar, você vai ver que a lei dos judeus era uma lei literal e a forma dos judeus cumprirem até hoje é uma forma literal. Por que a gente faz a diferença de literal? Para poder julgar entre fazer na literalidade e fazer com todo o coração. É para isso que a gente faz essa diferenciação. Quando a gente fala que alguma coisa está sendo feita só na literalidade, significa que se eu disser, vai ali e pega aquela moto que está estacionada na porta. Tem uma moto aqui estacionada na porta. E aí, eu só vou lá e pego a moto, subo nela e vou embora, acabou. Agora, se eu pego e falo, olha só, você vai me obedecer? Aí eu viro para você que está falando comigo e digo, vou te obedecer. Por que eu vou te obedecer? O motivo da obediência a Cristo é que eu encontrei com Ele e eu encontro nele algo superior a qualquer outro homem. Eu encontro nele o exemplo, eu encontro nele o espelho, eu encontro nele a visibilidade de Deus. Eu encontro em Jesus o Espírito Santo e a santidade, eu encontro nele a redenção, eu encontro nele qualquer coisa que eu queira encontrar que seja maior do que qualquer ser humano, eu encontro em Cristo. Por isso, eu devo me submeter a Cristo, submeter também às minhas vontades. Por isso ele disse que quem quiser viver ou quem quiser segui-lo, é necessário que tome a sua cruz e siga. Mas ele se entregou por mim e você, também por obediência a Deus, mas ele se entregou por amor e com todo o seu coração. Quando você diz para mim, Luiz, eu preciso que você vá ali. Se Jesus chegasse aqui, virasse para você e falasse, Luiz, eu preciso que você vá ali na porta e pegue aquela moto. Meu amigo, se eu escuto e Deus fala comigo, se Jesus e o Espírito Santo fala qualquer coisa para mim, não sei como é com você, mas eu fico desesperado para poder obedecer, desesperado para fazer, porque eu sei que aquilo é o melhor para mim, porque eu sei que aquela é a direção que Deus tem para a minha vida. Então, essa é a diferença. A diferença é, os judeus precisavam escutar de Jesus, maximizando, amplificando esses mandamentos para o campo da metafísica. Se a gente for levar em consideração agora que os mandamentos foram amplificados, a situação, para quem diz que foi abolido ou cumprido tudo em Cristo, na verdade, com a graça agora, se torna tudo, entre aspas, tá? Pior do que era antes, porque antes era só na literalidade que você precisava fazer e cumprir. Os falsos mestres, os fariseus, os escribas, sempre ensinavam assim. Sempre ensinavam não, mas eles ensinavam o certo, mas não faziam o certo. Eles falavam como é que tinha que fazer, mas mesmo assim eles não faziam, eles cumpriam a lei de forma literal. E Cristo, ele não quer isso. Tanto é que ele chama de doentes aqueles que se achegam a ele, ou aqueles que se consideram doentes, porque não estão satisfeitos com a literalidade da lei. E aí ele pega e fala que não veio para os sãos. Os sãos são aqueles que fazem e dizem que são capazes de cumprir e fazer tudo que está escrito na lei. Então, a gente tem que olhar, fazer um comparativo e dizer, a gente leva em consideração esse texto e tudo que Jesus falou. Na verdade, agora, se a gente precisava entregar 10% e ele levou para o campo da metafísica, a gente precisa agora ter a nossa vida completamente entregue, as nossas finanças, as nossas rendas, tudo que Deus colocou na nossa vida. A gente deve primeiro oferecer como sacrifício vivo a Cristo, por meio de dízimos, por meio de ofertas. O dízimo é bem importante porque, vou te falar uma coisa,
vamos dizer que agora a igreja é o corpo de Cristo. E Abraão se encontrou com Cristo lá no Gênesis, que é esse Melquisedeque, o rei de Salém, o sacerdote do Deus Altíssimo, segundo o texto fala. Se Abraão encontrou com esse cara, com esse Cristo, deixa esse cara não, pelo amor de Deus, velho. Deixa esse pro ar não, viu? Se Abraão encontrou com Melquisedeque e sentiu e foi impelido de entregar aqueles 10%, criando para a gente a amplitude do que é o dízimo e a oferta, entregou aos pés de Cristo toda a oferta, significa dizer agora que a igreja em si, não só a igreja, a nossa igreja Lagoinha Gama, mas como todas as igrejas que estão espalhadas pela terra, aí fazendo a obra de Deus, levando cesta básica, fazendo ação social, fazendo qualquer tipo de serviço, libertando os drogados, libertando os enfermos, curando, fazendo missões. Toda essa igreja que eu falo para vocês, ela é sustentada por dízimo, por oferta, por pessoas que enxergam nisso o próprio Cristo. Por isso que Cristo fala que agora, por isso que Paulo fala muitas vezes que agora a igreja é o corpo de Cristo. E onde a gente devolve o dízimo então? Se Abraão entregou para aquela representação do Cristo, e hoje a representação do Cristo é a igreja de Deus aqui instaurada na terra, nós devemos devolver também o dízimo e oferta de forma clara para você, irracional. O dízimo deve ser entregue na igreja do Senhor. Por que a gente entrega na igreja onde a gente congrega? Porque é de lá que a gente tem tirado o alimento, não o alimento físico, mas o alimento espiritual. É lá onde a gente tem sido abastecido pelo Espírito através de alguém que prega pra gente, através de alguém que cuida da gente, através de alguém que de alguma forma, se a gente precisar, vai levar uma cesta básica lá para a gente. É por isso, para que essa obra seja mantida, é que a gente entrega os dízimos e ofertas nesses lugares, na igreja do Senhor. A igreja do Senhor é o próprio corpo de Cristo, é onde a gente se encontra hoje com o rei de Salém, é onde a gente se encontra hoje com esse rei de paz, é onde a gente se encontra hoje com essa pessoa que, quando a gente se encontra com ela, a gente tem vontade de entregar não só nosso dinheiro, mas nossas propriedades, nossos bens e todas as coisas da nossa vida. A gente só tem vontade de se livrar do pecado, meu amigo, quando se encontra com Cristo. E agora eu quero mostrar para você um exemplo de comunidade também na Bíblia em relação a dízimos e oferta. Se você abrir agora comigo no capítulo 4 de Atos, no versículo 32, está falando assim: da multidão dos que creram, eram um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles haviam abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, capítulo 4, versículo 32 até o 35. Se a gente lê esse texto e a gente entende que isso daqui também pode ser considerado como dízimo e oferta, e de fato, a gente vai entender o que fala no versículo 32, que é: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. A palavra está aqui agora: tudo, porém, lhes era comum. Isso significa dizer que nós não estamos mais num período onde, e a gente vive um período hoje, tanto na igreja como no mundo, um período de grande egoísmo. As pessoas, elas cada vez mais acumulam as coisas para si, e Deus
com o mover dele no Espírito aqui, um pouco após Pentecostes, leva ao povo escolhido dele, aqueles que escutaram a pregação sobre Jesus e a ressurreição de Cristo, se convertendo, entregando todas as coisas. Por isso que eu falo para você, você tem agora o poder de escolher 10% lá atrás para viver o que o Velho Testamento falou e fez com que a gente viveu, escravidão, muita morte, muita guerra, e a partir aqui de Atos, a liberdade no Espírito de quem entrega todas as coisas. Sabe, se encontrar com Deus, essa é uma das partes, hoje, por causa do mundo em que a gente vive, difíceis de serem obedecidas por conta de uma sociedade capitalista, egoísta, cheia de si, exclusivista. E aí a gente tem dificuldade com dízimo e oferta por conta disso. Então, que você abra o coração para Deus em relação a dízimos e oferta, não importando onde você congregue, sendo igreja de Cristo, saiba disso. Cristo tem tudo que é seu, porque Ele entregou tudo a favor de você. Então, não se permita mais, a partir de hoje, ser... como é que eu posso dizer? Ser enganado de verdade pelo mundo e suas doutrinas. Seja bíblico, seja um cristão honesto que entrega tudo. É isso que a gente tem para hoje. Deus abençoe a sua vida. Queria fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque o teu entendimento e a tua palavra traz claridade para nossa vida onde estava escuro. E eu peço, se existe escuridão sobre a vida dos meus irmãos, nos dízimos e as ofertas, ou em qualquer outra área da vida deles, eu peço que o Senhor entre agora, peço que o Senhor toque agora, peço que o Senhor venha os convencendo do pecado, da justiça, do juízo, onde quer que eles estejam assistindo essa aula, que o teu Espírito converse ao coração e ao espírito de cada um deles, que é a ligação que temos com o Senhor. Eu os abençoo no nome de Jesus, para que tudo aquilo que foi dito seja conferido, lido, pesquisado, para que eles possam se alimentar em Ti, entender e fazer agora, porque entendem, e não só porque alguém de alguma forma está tentando os obrigar. Vem, que seja com claridade, com amor, com gratidão no coração, porque encontramos com o Senhor, que devolvemos, que entregamos, porque somos salvos, teus e cheios da tua presença. Os abençoa a vida dos meus irmãos no nome santo do teu Filho Jesus. Amém e amém.